Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Professor é preso em Goiânia acusado de estupro. Comer fora em Aparecida está mais barato do que na capital. Utilizar guichês de atendimento pessoal pode encarecer tarifas bancárias. A constatação é de pesquisa do Procon Goiás. E ainda, a polícia investiga caso de homem encontrado queimado dentro de bueiro no setor Real Conquista, em Goiânia. Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014. O Jornal da Fonte já está no ar. Um criminoso que molestou sexualmente mãe e filha foi apresentado hoje pela polícia. O curioso é que a mãe da vítima que prestou queixa foi abusada pelo suspeito 20 anos atrás. O homem também teria divulgado fotos de meninas menores nuas na internet. Com o atrativo de transformar garotas em musas da patinação, Marden César Marques Dias de Matos, de 50 anos, professor de patinação e fotógrafo, abordava na rua meninas menores que posteriormente seriam aliciadas. O autor sempre falava que, para se tornar uma musa da patinação, a vítima teria que ter contato íntimo com ele, inclusive contato sexual. Ele alegou também que nessas aulas de patinação é comum tanto o professor quanto a aluna ficarem excitados. Inclusive, ele também afirmou que deu aula para menores de idade. E ele alegava que esses atos, essas passadas de mão, esses atos libidinosos não poderiam ser contados para os responsáveis, porque nenhuma mãe, nem um pai entenderia o processo de formação dessa musa da patinação, porque o mundo mágico da patinação não é entendido dessa forma. Em uma das aulas de patinação, o acusado pediu para uma de suas alunas de 17 anos ficar seminua para tirar as medidas para a confecção da roupa para a apresentação como patinadora. Na ocasião, Marden acariciou a menor, que resolveu denunciar o professor. A vítima alega que ele se utilizou do momento que ia tirar as medidas dela, tirou a roupa dela completamente, sendo que as últimas partes, as partes íntimas foram mostradas à força, ela não queria. E a partir do momento que as partes íntimas estavam à mostra, ele acariciou e beijou. Este fato ocorreu em novembro do ano passado. A menina só denunciou agora porque a mãe dela reconheceu Marden, que tentou tirar fotos suas há 20 anos atrás. A mãe, mesmo sem saber dos abusos, presenciou uma aula e reconheceu o preso como sendo uma pessoa que há cerca de 20 anos atrás a procurou, quando ela era menor de idade, dizendo que queria tirar fotos nuas dela. O acusado não desmente os fatos, mas alega ser um mal-entendido e não sabia que a menina era menor. Ela tem corpo desenvolvido, tamanho desenvolvido. Nunca imaginava que ela fosse menor, não. O professor de patinação também escolhia suas vítimas virgens. Ele alegava que a virgindade atrapalhava a aula porque as vítimas teriam que colocar absorvente interno e, por serem virgens, não poderiam usar, o que atrapalharia as fantasias. E ele se utilizava desse artifício de montar a fantasia, de fazer as costuras da fantasia para conseguir tirar as medidas das jovens e vê-las nuas. Com ele foi apreendido CDs e DVDs com fotos de meninas nuas, panfletos de divulgação, um patins e uma máquina fotográfica. E um homem foi encontrado queimado dentro de bueiro no setor Real Conquista, em Goiânia. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um homem de aproximadamente 25 anos faleceu na madrugada desta quarta-feira, vítima de graves queimaduras. Ele, que conseguiu com muita dificuldade se identificar como Antônio Bezerra, foi encontrado pelo Serviço do Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em um bueiro no setor Real Conquista, em Goiânia, por volta da 00:30. Segundo informações da coordenadora de urgências da Secretaria Municipal de Saúde, ele teve cerca de 99% do corpo queimado. O SAMU foi chamado por uma pessoa que ouviu os gritos. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento do residencial Itaipu, mas não resistiu. Lamentável, né? E até o momento nenhum familiar da vítima procurou o IML para reconhecer o corpo. A polícia recuperou um veículo roubado ontem à noite. Danilo Almeida da Silva e a irmã menor de 15 anos estavam em poder de uma caminhonete S10 que foi roubada ontem na cidade de Jaraguá. Danilo negou aos policiais que fosse o autor do crime.
Ele argumentou que o namorado da irmã foi quem deixou o veículo guardado em sua residência no bairro São Carlos. Os dois foram encaminhados à delegacia de furtos e roubos de veículos. E agora nós vamos à redação para saber das últimas informações com a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que está em casa. Hoje à tarde foi registrado mais um caso de tentativa de linchamento aqui na capital. Desta vez, o episódio ocorreu no setor sudoeste. 2 suspeitos estavam em uma motocicleta, um deles menor de idade, e tentaram roubar uma corrente de um pedestre, que reagiu e teve o apoio dos moradores, da população, dos moradores do bairro que estavam no local. Segundo a Polícia Militar, o menor foi espancado e o condutor da moto conseguiu fugir. O adolescente foi encaminhado ao CAIS do setor sudoeste. E um homem de 40 anos foi morto com 3 tiros no setor Recanto das Minas Gerais, em Goiânia. De acordo com a PM, o homem conduzia um caminhão com um carregamento de carne quando parou na porta de um supermercado e um motociclista se aproximou e efetuou 3 disparos. Nenhum pertence da vítima foi levado e o Corpo de Bombeiros tentou reanimar a vítima, que não resistiu. Com você, Segismar. Quanto à violência, né, Cristiane Rodrigues? Muito obrigado pela sua participação. E o vereador Elias Vaz, do PSB, protocolou na Polícia Federal hoje denúncias de irregularidades na Comurg. Segundo o parlamentar, funcionários do órgão estavam pagando juros abusivos nos empréstimos consignados. O vereador Elias Vaz esteve na sede aqui da Polícia Federal em Goiânia para protocolar uma representação contendo denúncias contra a Comurg. Sobre esse assunto eu vou falar agora com o parlamentar. Vereador, que tipo de denúncias foram protocoladas aqui na Polícia Federal? Bom, nós identificamos uma situação onde existe uma coparticipação entre a direção da Comurg e o sindicato, na verdade, de um tipo de ação que se caracteriza como crime contra o sistema financeiro nacional. Na verdade, o sindicato estava funcionando com o banco, havia aí uma situação onde ele fazia empréstimo para os trabalhadores da Comurg, a direção da Comurg acabava permitindo que isso fosse feito no tipo consignação, débito em conta ou débito na folha de pagamento, né, o que caracteriza claramente uma ilegalidade. Então e um crime federal. Então nós estamos acionando a Polícia Federal para que investigue essa situação, né, porque para ver quem são as pessoas que são responsáveis, quem praticou esse tipo de atividade e traga aí as devidas penalidades para essas pessoas. O que chamou a atenção? Foi a margem de juros cobradas dos servidores? Bom, primeiro o aspecto da ilegalidade, porque o sindicato não tinha nenhuma credencial legal para funcionar como banco. Segundo, a margem que é de quase 60%. E uma coisa que nos chamou a atenção também são os depoimentos que diziam que quem fazia o aliciamento dos trabalhadores da Comurg eram chefes, diretores da própria Comurg. Então é muito estranho isso, quer dizer, o tipo de vantagem que essas pessoas levavam esses trabalhadores lá para ter esse tipo de relação. Então é algo muito estranho, que para mim se caracteriza como um caso de polícia, por isso que nós estamos aqui protocolando esse fato, mais essa irregularidade, que aí nesse caso um crime federal, para que a Polícia Federal possa fazer essa investigação. A Comurg afirmou que quem responde pelas taxas e as condições do empréstimo são os sindicatos, dos empregados e o das empresas. Os responsáveis pelos sindicatos não foram localizados para comentar o caso. O Procon de Aparecida de Goiânia lançou hoje uma pesquisa que compara os preços das refeições servidas na hora do almoço entre o município e a capital. Para sabermos mais sobre os resultados da pesquisa, eu converso agora com o diretor de fiscalização do Procon de Aparecida de Goiânia, Thiago Messias. Boa noite, diretor. Um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Segismar, e boa noite a todos os telespectadores do Jornal da Fonte. Bom, pesquisa recente, acabou de sair do forno. Quais foram os resultados dela? Olha, Segismar, essa pesquisa foi realizada pelo nosso Departamento de Cálculo, Pesquisa e Divulgação e ela fez a verificação de preços das refeições a quilo praticadas tanto no município de Aparecida de Goiânia como de Goiânia. Pois é, e houve então uma discrepância, né, uma diferença muito grande entre esses preços, diretor? Exatamente. Em Aparecida de Goiânia, o menor preço vendido nos restaurantes do município de Aparecida de Goiânia foi R$ 14,00
R$25,99. Já o maior preço foi R$ 25,99. Né? Então, a diferença aí de 63%. Muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Já em Goiânia foi maior ainda. O maior preço praticado pelos restaurantes de Aparecida foi de R$ 30,99 e o menor preço de R$ 18,90. Aí já dá uma diferença de mais de 73%. Pois é, a Aparecida faz parte da região metropolitana de Goiânia, está praticamente dentro, né, uma cidade da outra. O senhor acredita que pode fazer com que haja uma diferença tão grande, como o senhor acabou de relatar, entre a capital e o município de Aparecida? Olha, Cismar, não tem nenhuma explicação. Uma vez, conforme você relatou anteriormente, os municípios são um ao lado do outro, né? Infelizmente, é uma prática, os restaurantes de Goiânia estão adotando essa prática de preços mais elevados. A justificativa não tem porque os municípios são um ao lado do outro, né? Não tem uma justificativa explicável, né, para essa diferença de preço, né? A legislação que a Aparecida segue é a mesma que Goiânia segue? Como ficam as esferas jurídicas nesse sentido, diretor? Não são as mesmas, né? Não tem nada que estabeleça, né, um preço mínimo ou máximo, né, para estar comercializando essas refeições nesses restaurantes, né? Então não tem nada que regule esse preço, não, né? Quer dizer que se o proprietário do restaurante, se ele quiser colocar um valor de uma refeição, R$50 o quilo, ele não está cometendo nenhum tipo de irregularidade? Não está, porque isso é o livre comércio, né? Isso aí tem que partir do consumidor, né? Uma vez que dá preferência para esses estabelecimentos que praticam, né, um preço inferior. Para isso, nós estamos divulgando até na página do Facebook do PROCON, uma divulgação de todas as empresas, os restaurantes que nós pesquisamos, com os seus nomes e respectivos preços. Diretor, a gente sabe que cada dia que passa, o dia a dia fica mais corrido, né? As pessoas, cada dia que passa, têm menos tempo para fazer as coisas. Agora, é importante que a pesquisa seja feita, acredito ela, não sei a opinião do senhor, que ela seria a principal aliada nesse sentido para que o consumidor pague menos e coma com boa qualidade. Exatamente, né? É muito importante, né, que o consumidor se atente, né, à questão do preço, né, comercializado por esse restaurante, né? Uma vez que o consumidor dá preferência pelo estabelecimento, que ele tem um menor preço, um bom atendimento, consequentemente vai incentivar os que praticam o menor preço a diminuir os seus valores das suas refeições. Nessa pesquisa, talvez não seja de caráter do PROCON, já que tem a vigilância sanitária, mas foi verificado, por exemplo, a qualidade da refeição que estava sendo servida ou mesmo a questão dos preços? Olha, Cismar, essa pesquisa, o foco dela foi realmente verificar o preço do quilo das refeições, né? O objetivo principal dessa pesquisa, né? Nós norteando essa pesquisa simplesmente nos preços das refeições. No ano passado, o PROCON Aparecida, no final do ano, realizou uma operação, né, nos estabelecimentos que realizam a comercialização de bebidas, né? Inclusive, o senhor esteve conosco aqui, foram pegos na ocasião produtos vencidos entre bebidas e outras questões. Podemos ter uma operação no futuro para poder verificar a qualidade dos restaurantes de Aparecida? Isso, já tem um projeto pela presidência do nosso órgão, uma fiscalização agora no decorrer desse ano, no qual nós vamos vamos fiscalizar esse restaurante para estar identificando a data de validade dos produtos, né, que são utilizados para fabricar os alimentos, a questão de preços, né? Então já está sendo planejada uma operação fiscalizatória, né, no qual a gente vai estar verificando outras questões dentro dos restaurantes. Data de validade, origem dos produtos que são oferecidos ali para os seus consumidores. Porque com uma diferença tão grande, né, nós não podemos afirmar nada, isso tem que ser feito pelos órgãos competentes do PROCON, mas vai saber qual que é a qualidade de determinados estabelecimentos, por isso que é importante que até o próprio consumidor peça para ver o alvará de funcionamento. Exatamente. E até mesmo que examine a cozinha do estabelecimento. Exatamente. O consumidor hoje ele tem que estar atento, né, uma vez que o alimento que ele vai estar consumindo nesse restaurante é uma questão de utilidade pública, questão de saúde, né? Então, o consumidor tem que se resguardar nessas questões. A pessoa que quiser fazer alguma denúncia para o PROCON, tem um 0800 agora, é isso? Isso, o PROCON ele implantou a partir dessa semana um 0800, foi uma conquista da nossa presidência, então a partir dessa semana nós adotamos um telefone 0800. O telefone é o 0800 642 13... Desculpa, 0800 642 1633. Né? Então o consumidor pode estar entrando em contato conosco, né, para estar fazendo suas denúncias, né, suas reclamações. Muito bem, fica para você, consumidor, espectador da Fonte TV,
essa dica, esse 0800. Nós conversamos com o diretor de fiscalização do PROCON, Tiago Messias. Tiago, muito obrigado pelas informações prestadas. Uma boa semana para você. Ok, Cismar, eu agradeço a você e a todos os telespectadores da FAN TV. Durante os 6 dias de carnaval, a Polícia Rodoviária Estadual intensifica a fiscalização nas rodovias, com destaque para as que fazem a ligação aos principais destinos turísticos de Goiás. A abertura da Operação Carnaval será às 8h30 da manhã de sexta-feira no posto da Polícia Rodoviária Federal, na saída para Hidrolândia. A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal tem início também na sexta-feira e segue até a próxima quarta-feira nas 9 rodovias federais que são fiscalizadas e patrulhadas pela corporação. O PROCON estadual divulgou hoje uma pesquisa sobre as tarifas bancárias praticadas em Goiás. O preço de alguns serviços estão até 70% mais caros do que outros. Equipes do PROCON estadual visitaram 8 agências bancárias, verificando a diferença de preços na cobrança de tarifas de serviços considerados prioritários. As variações chegaram a mais de 70% entre os bancos pesquisados. A maior delas foi no fornecimento de extrato mensal, que pode custar de R$ 1,40 a quase R$ 2,50, diferença de mais de 77%. As tarifas cobradas para saques custam entre R$ 1,50 a mais de R$ 2,50, variação de 73,33%. Para a realização de depósito identificado, as tarifas custam desde R$ 2,70 a R$ 4,65, variação de mais de 72%. Nossa intenção com essa pesquisa é justamente demonstrar os preços que são praticados hoje entre as instituições e acirrar a concorrência por parte do consumidor. O PROCON alerta que os mesmos serviços devem ser prestados pelos bancos gratuitamente, só que com quantidades limitadas. O consumidor deve analisar o pacote de serviços essenciais para saber se encaixa com a realidade dele. O fornecimento de um cartão com função débito, 4 saques por mês, sendo que, independente da quantidade de saques que o consumidor realizar no período de até 30 minutos, é contado somente um evento. Ele tem direito também a 2 extratos bancários da movimentação dos últimos 30 dias, 2 transferências bancárias. Se ele der condição para movimentar cheques, ele também tem direito a 10 folhas de cheque e consultas aí limitadas pela internet. Então, se esse serviço for suficiente para o consumidor, ele pode entrar em contato com a agência bancária e pedir para cancelar esse serviço contratado. Também foi constatado pelo PROCON que efetuar operações em caixas eletrônicos é mais vantajoso. Em um mesmo banco, os serviços saem mais caros se são realizados nos guichês de atendimento pessoal. Para que o consumidor tenha uma noção, a tarifa de emissão de extrato no mesmo banco, ela pode custar R$ 2,00 se for emitido nos terminais de autoatendimento e até R$ 3,50 se for emitido através de um atendimento pessoal. Então, ou seja, é uma comunidade que pode custar muito no bolso do consumidor. Quanta variação, né? E de volta no Jornal da Fonte com mais informações, a repórter Cristiane Rodrigues. Cristiane. Pois é, Segismar, eu volto com notícia de futebol, mas nada animadora. Hoje é dia de partida no estádio Serra Dourada. O jogo será a portões fechados. A punição foi aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Além disso, o time esmeraldino foi multado em R$ 10.000. O tribunal tomou essa decisão após as brigas de torcidas organizadas registradas no último jogo, no último clássico, né, entre Goiás e Vila Nova. Mais informações você confere logo mais no Papo de Bola com Luiz Duarte. A partida de hoje entre Goiás e Anápolis é válida pelo 3º turno do campeonato goiano. Segismar? Ok, Cristiane, muito obrigado pelas informações. E o setor Negrão de Lima recebeu um centro de atenção psicossocial, o CAPS. A unidade, que é voltada para atendimento a pacientes psiquiátricos e pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, deve atender 45 pessoas por dia. Para falar sobre o Centro Negrão de Lima, converso agora com o diretor do CAPS, Gleison Batista. Boa noite, diretor. Um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, telespectadores. O serviço foi aberto, né, foi inaugurado, a obra foi entregue. A gente está num processo de formação da equipe. A equipe do serviço, como esse, é uma equipe multiprofissional, que conta com várias categorias profissionais.
A gente tem outros serviços hoje de referência, como esse, que conta com psicólogos, arteterapeutas, musicoterapeutas, professores de educação física, assistentes sociais, o médico psiquiátrico, o médico clínico, entendendo que parte das necessidades da pessoa que faz o uso de álcool e outras drogas não são só cuidados pelo psiquiatra, mas também pelo médico clínico, que são as intercorrências clínicas que a gente considera. Diretor, qual que é o procedimento? A partir do momento que a pessoa tem um desses problemas que nós relatamos, ele precisa ser encaminhado pelo SUS através de uma outra unidade ou ele pode se dirigir diretamente ao CAPS? Hoje a gente conta com uma rede ampliada para o cuidado em saúde mental em geral. A Prefeitura está formando aí até novembro todos os agentes comunitários de saúde. Então são as equipes vinculadas à saúde da família. A gente tem aí em volta de 700 a 800 agentes comunitários de saúde que vão ser formados até novembro para o atendimento especificamente relacionado a álcool e droga. Né? Então, a demanda ela pode ser acolhida desde o nível primário de cuidado na saúde. Num comprometimento maior, a gente conta com outros serviços e um deles é o Centro de Atenção Psicossocial. O Centro de Atenção Psicossocial hoje, com o CAPS Negrão de Lima, a gente tem 4 serviços. 3 para atendimentos de adultos e 1 para atendimento de criança e adolescente. A gente tem um na região sul, para atendimento de adulto, um que está no Campinas Centro e que vai um processo de inauguração agora no próximo mês, para a inauguração desse do Campinas Centro, para criança e adolescente. Temos um na região noroeste, que também faz esse atendimento, e agora no Negrão de Lima. Para esse serviço, a população pode acionar a equipe de atenção primária, então aquele posto de saúde, aquele centro de saúde mais próximo da residência, mas não precisa necessariamente do encaminhamento do médico daquela unidade para acessar. O serviço é um serviço porta aberta e que ele vai receber essa pessoa, fazer o acolhimento e dar encaminhamento às necessidades desse sujeito. Quanto tempo leva, diretor, em média, um tratamento para pessoas que são dependentes químicas? Varia muito, né? Então, isso, a gente vai ter, tanto com relação à substância utilizada, quanto com os níveis de vulnerabilidade que esse sujeito se encontra, né? Então, a gente vai para um quadro de uma situação mais grave, que é a perda de contato com a família e a situação de rua, e o uso de uma droga que hoje é considerada uma droga que destrói o organismo, uma droga muito grave aí, e compromete muito, que é o crack. E aí você tem outros comprometimentos, né? Mas a gente também tem, e aí a gente acaba, quando a gente fala de álcool e droga, né? Ou a gente fala do atendimento da pessoa com problemas em decorrência da droga, a gente foca muito nas drogas ilícitas, né? Então hoje o Sistema Único de Saúde sofre muito um impacto em decorrência do uso do álcool, né? E também uma outra droga aí que não é fácil. Que é ilícita, embora se chame de ilícita, né? E aí tem um uso que é socialmente aceito, socialmente valorizado e muito estimulado. E cada vez mais adolescentes têm entrado aí nesse mundo e aí acaba com uma certa dificuldade quando está com um nível de dependência instalado. A gente não tem condições de falar 6 meses, 1 ano seria um tempo suficiente, né? Então isso vai depender da condição de vida do sujeito, né? E todas ali a estrutura de amparo, de apoio que ele tem para contar, como também o nível de gravidade da dependência, a quantidade de uso, a substância usada. No caso de tratamentos contra o tabaco, o CAPS também entra nesse mérito? Então, a gente está com um processo já para iniciar um trabalho específico lá. O CAPS ele se encontra no nível de atenção secundária. Várias unidades de saúde, hoje, da atenção primária, oferecem o grupo de tabagismo. Então, no nível primário, o sujeito vai a esse estabelecimento, vai ser acolhido, ele participa de um grupo extenso e que acompanha esse cuidado ao longo de 1 ano. Aquelas pessoas que, ao participarem desse grupo, apresentam uma certa resistência e não conseguem parar de fumar, a gente tem um outro grupo, que é um grupo do nível secundário. O CAPS vai estar com um grupo em funcionamento a partir do próximo mês também, e para atender a esses sujeitos que iniciaram nesse atendimento primário,
não conseguiram deixar de fumar, que também é um outro comprometimento importante, droga, que não traz aquela alteração psíquica que os psicotrópicos normalmente trazem aí, mas que é de importância, porque traz um agravo físico no organismo do sujeito que traz impacto na saúde. E lá o serviço vai fazer esse atendimento. Hoje, a divisão de doenças crônicas é responsável por esse atendimento, e aí numa parceria com a divisão de saúde mental, a gente vai fazer esse trabalho lá no CAPS Negrão de Lima. É importante a gente ressaltar ao nosso espectador que nos assiste em Goiânia ou em todo o Brasil através do satélite, até saber do senhor, de repente pessoas que estão aí lutando contra o tabaco e não estão conseguindo. Existem casos de pessoas que passaram por esse tratamento que o senhor acabou de nos relatar e que conseguiram se libertar desse vício? Com certeza. Então, tem um índice significativo, né, de sucesso, né, nesse processo aí de deixar de fumar. A equipe que cuida, então são as equipes de saúde das próprias unidades de saúde ali, que fazem esse trabalho. Num nível de resistência um pouco maior, a gente tem medicações, a gente conta com medicação, ansiolítico, o adesivo, né, de nicotina, para auxiliar nesse processo, né? E temos um indicador de sucesso interessante para trabalhar aí. E a família tem grande importância nesse com sentido. Certeza. Nós conversamos com o Gleison Batista, ele que é diretor do CAPS Negrão de Lima. Gleison, boa sorte para vocês, que consigam realizar um trabalho interessante aí, porque estão lidando com pessoas que são vítimas aí dessas drogas lícitas, entre aspas, e as ilícitas, e não é fácil o tratamento. Não, com certeza. E aí o serviço vai abrir para a comunidade a partir do próximo mês, né, na segunda quinzena, a gente está em formação da equipe, e é um serviço porta aberta para a região. A princípio, a gente está organizando o processo para atender a região leste de Goiânia, a região norte e o Campinas Centro, que seria a região central próxima ao Negrão de Lima. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti. Hoje tem rodada repleta do Goianão 2014. Uma excelente noite para você e até amanhã.